Olá a todos. Nosso vídeo ele tem o intuito de trazer à baila, né, uma discussão que na verdade já existe há algum tempo. De fato há algum tempo que já existe, inclusive a concepção, né, há mais de 2000 anos, talvez no mínimo em nossa cultura ocidental. Estamos falando aqui de um elemento integrante da linguagem humana, né? E aí estamos falando da metáfora. Metáfora que é um elemento que faz parte da conceitualização da nossa linguagem, e ela é entendida de diversas formas pelas diversas áreas do conhecimento científico, seja na linguagem cotidiana, seja numa linguagem mais hermética, seja numa linguagem técnica. A metáfora sempre está presente, se manifesta de uma forma ou de outra. Agora, o entendimento que nós temos acerca da metáfora, aí sim, essa é uma questão da qual nos interessamos, né? Basicamente, a metáfora ela é entendida como... Alguém aqui se lembra de como nós vimos a metáfora nas escolas, quando a gente entra no ensino básico, por exemplo, como nós concebemos a metáfora? Bom, basicamente ela é uma figura de linguagem, não é isso que a gente ouve nas escolas, né? A metáfora então seria um elemento que nos daria suporte a construir uma linguagem fictícia, uma linguagem figurativa, né? Uma linguagem que na verdade relatasse apenas uma ficção, uma construção subjetiva, né? Quando você diz que o amor é uma dor, você está associando um conceito e outro através de uma relação fictícia, porque você não teria como se comprovar essa relação. Você na verdade constrói algo do mundo figurativo, e você inclusive diz ser um elemento aos moldes de outro, sendo que na verdade são dois elementos distintos: o amor, que é um sentimento, e a dor, que é uma sensação, né? E aí você pode pensar qualquer outro efeito figurativo para tentar interpretar esse momento, esse primeiro momento que estamos falando da metáfora. Para falar de ornamentação linguística e de metáfora como essa figuração da linguagem, para entender como começou esse conceito, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, mais ou menos no século IV a.C., com Aristóteles. Ele dava essa concepção tradicional da metáfora, né? O entendimento era partindo mesmo de que existia uma verdade a priori. No mundo existia uma ficção, uma subjetividade que interferisse nessa verdade. Isso aí é o objetivismo. Essa corrente filosófica vem de um pensamento denominado por objetivismo. E aí nós temos o Aristóteles como, vamos dizer assim, o fundador, ou talvez um dos pensadores de mais relevo a pensar inicialmente essa questão de uma linguagem objetiva, que na verdade concebesse o mundo em sua essência. Um mundo essencialista seria concebido através de uma linguagem objetiva. Então, na verdade, esse pensamento que Aristóteles inicialmente trata, né, da metáfora como ornamentação e de uma linguagem absoluta, universal, que compreendesse a verdade do mundo, vai se seguindo e criando correntes, ora com teorias mais empiristas como Locke, como Kant, e ora em teorias mais racionalistas como positivismo lógico, né, de Freire, ou então até mesmo o racionalismo cartesiano, né, do Descartes.
que na verdade ele entende a mente de fato como algo autônomo, que capta uma essência do mundo através de uma razão que seria transcendental. Nessa razão captaria a verdade do mundo e na verdade conseguiria dicotomizar com a subjetividade, com as sensações e as experiências do mundo, as suas relações do cotidiano que seriam falsas, que seriam errôneas, que seriam limitadas para entender essa razão transcendental. Para se falar do mundo a priori, você deveria se despir da subjetividade e pautar-se numa razão. Olha que nossa concepção de ciência parece tratar muito dessas questões, né? Muito baseado nessa concepção cartesiana de mente autônoma, enfim. Isso, obviamente, hoje em dia nós já temos muitos questionamentos com isso, mas naquele momento, de fato, digamos, norteou o pensamento epistemológico da humanidade ocidental. Então, o que acontece é que com o passar do tempo e após essa concepção, essa corrente objetivista, nós agora nós estamos avançando agora um pouco mais no tempo, tem digamos, uma quebra com esse entendimento mais clássico de metáfora, né? Com apenas um desvio da linguagem absoluta, de uma linguagem que relata o mundo a priori, né? Que, na verdade, essa quebra começa a vir exatamente com um estudo mais ontológico, né, sobre a própria concepção da metáfora, né, que começa-se a questionar a hermenêutica da metáfora. E aí nós temos o Porriquet que questiona isso, né, temos também o Heidegger, né, tem o Jacques Derrida, que na verdade, e outros pensadores também que questionaram muito a concepção da metáfora apenas como desvio, mas falavam mesmo em uma metafísica. A metáfora estaria ali de alguma forma explicando uma construção de mundo. Então na verdade era algo que começava a ruir, começava-se a duvidar somente de um objetivismo, de uma linguagem universal, que se falasse o homem é homem porque é um animal racional, e o animal irracional se dissocia dessa concepção de homem. São elementos pertencentes a uma mesma categoria, mas têm traços essenciais distintos, são conjuntos distintos. O homem é racional, o animal seria irracional, as plantas não teriam a concepção do pensamento, mas seriam seres vivos, pois teriam questões biológicas, enfim. Todos os elementos, objetos e seres seriam categorizados através de uma essência que na verdade você captava com a razão, né? Essa concepção de uma verdade a priori e absoluta começa a ser questionada exatamente, principalmente com esses autores, quando eles percebem a metáfora e olham por um lado mais metafísico da metáfora. Porém, na década de 70 do século passado, é que podemos dizer assim que essa concepção começa a ruir de fato. Essa concepção começa a mudar de fato. Na verdade, a cognição seria uma construção mental, né? E aí você tem muitos autores que já começam a entender dessa forma. E você teria talvez na metáfora a explicação para esse entendimento. A metáfora estaria, na verdade, como um elemento que poderia explicar esse entendimento, né? Então, vale frisar aqui que se num primeiro momento nós falamos de um objetivismo, de uma verdade a priori, neste segundo momento que começa a se iniciar, começa a se questionar a metáfora exatamente como uma linguagem apenas figurativa, né? Mas até porque começa a se entender cognição como uma construção mental, não como algo meramente inato, como a cognição sendo um elemento pertinente à razão, então inerente à qualidade humana de pensar as questões.